Aos 23 anos, Gabriela já tem o próprio negócio, uma marca de roupas com vendas apenas pela internet. Para conseguir os R$ 50 mil necessários para abrir a empresa, ela recorreu ao banco. Eu já sabia que ia ser muito complicado, porque os juros são absurdos, é uma burocracia. Tive uma proposta, mas que não era viável e eu ia me afundar muito se eu aceitasse, sabe, a longo prazo. Então era uma coisa, sei lá, impossível para mim. Gabriela pensou em adiar o sonho, mas foi quando conheceu a Biva, uma startup que oferece crédito online para microempreendedor individual, pequenas e médias empresas. O nosso desafio justamente é levar crédito para quem não tem acesso a crédito com condições melhores, inclusive, do que os que têm acesso a crédito conseguem no mercado. Então isso é um pouco da vantagem de ser uma empresa jovem, inovadora, online, em que você tem mais capilaridade e mais penetração do que o banco normalmente tem com o modelo tradicional dele, de agência, enfim, tendo um modelo que ele tem uma limitação para crescer. Com a falta de crédito e os juros altos do mercado, as fintechs estão fazendo sucesso e atraindo investimentos no Brasil. Pelo menos 40% dos negócios de impacto social no país atuam no segmento de serviços financeiros. E a Biva é uma dessas empresas. Ela já tem um crescimento de 15% ao mês e recebe hoje mais de 100 pedidos diários de análise de crédito. E foi aqui onde a Gabriela conseguiu o empréstimo que precisava para abrir seu negócio. O que é mais legal que eu acho, assim, que você lida com pessoas, assim, pessoas investem no seu sonho, pessoas investem no seu projeto, na sua ideia. Não é um banco que simplesmente te empresta o dinheiro e depois começa a cobrar juros, enfim. Pelo site da Biva, a pessoa apresenta o projeto e o valor que precisa. A Biva oferece crédito que varia de 3 a 100 mil reais, com prazos de 6 a 24 meses. Se o projeto for aprovado pela Biva, fica visível para os investidores. Do outro lado da tela, os investidores escolhem se querem aplicar dinheiro ou não e qual valor. A taxa média de retorno é de 20% ao ano e tudo é feito pela internet. A tecnologia é fundamental para os negócios de impacto. A internet, por exemplo, não serve apenas para se comunicar ou se relacionar com os clientes. Uma pesquisa feita no Brasil mostrou que 59% das empresas sociais dependem diretamente da internet ou de aplicativos para distribuir seus serviços. A gente junta o melhor dos dois mundos, em que você tem toda a experiência do usuário, um processo mais rápido, você não precisa pegar seu carro e ir até a agência, você consegue explicar melhor o seu negócio quando você tem um formulário e que você pode contar a sua história e não muitas vezes é o gerente que decide como ele quer encarar o seu negócio, mas por outro lado a gente não perde esse caráter humano em que você se relaciona com uma pessoa do outro lado. O tempo que a Biva leva para captar os recursos é muito rápido. Esse portfólio, por exemplo, reunia pouco mais de 10 empresas que precisavam do aporte de quase R$ 200 mil. Em menos de 1 minuto, a Biva conseguiu o investimento. Para fazer esse sucesso e ainda pensar em gerar um impacto social, os fundadores da Biva tiveram uma ajuda lá atrás, da Artemisia, uma organização pioneira no Brasil no fomento e aceleração de negócios de impacto social. Nos últimos 5 anos, ela já acelerou 91 empresas e 90% estão ativas até hoje. Essas empresas já levantaram mais de 65 milhões de reais em investimentos articulados em até 1 ano e meio após o processo, então é quando a Artemisia foi mais relevante. Boa parte desses empreendedores, dessas empresas, elas já impactaram cerca de 27 milhões de brasileiros em todo o país. Para receber a ajuda da Artemisia, os projetos são escolhidos por meio de um edital e a concorrência nesse processo revela o crescimento da área no país. Antes, a gente fazia uma seleção em 2011 e 2012, analisava cerca de 150, 200 empresas, 250 no máximo. Evoluiu para cerca de 500 no semestre e no último processo a gente analisou cerca de 1.300 empresas para selecionar 12. As aceleradoras, juntamente com os fundos de investimentos, são as maiores responsáveis por tirar projetos sociais do papel e conseguirem alavancar uma empresa. O Paulo sabe como essa ajuda faz toda a diferença para quem está no começo. Empreender no Brasil não é fácil, então ter um pouco de experiência, lições aprendidas e bastante orientação é super importante por alguns aspectos. O principal, na minha visão, é você poder não cometer erros que já foram cometidos e que são lições aprendidas. E a aceleradora, ela acaba ajudando muito você a pegar o caminho das pedras.